Olá, alunos! Olá, estudantes, professores também que possam estar nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Aí está justamente na tela aparecendo para vocês o título direitinho aí da nossa aula. Então estamos no nosso aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens, a unidade curricular é Tecnologia e Qualidade de Vida, o nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Estamos, olha só, na atividade 2, na aula 2, e hoje a gente vai falar sobre Histórias Reais, parte 2. Exatamente, né? Na nossa última aula, a gente viu um pouquinho mais a respeito de algumas histórias reais e hoje a gente vai continuar a respeito dessas histórias, justamente vendo um pouquinho mais das características, né, de alguns componentes, né, indivíduos aí das realezas, e aí a gente vai ver um pouquinho mais de como então a genética pode influenciar nessas características. E aí, hoje, né, antes de mais nada, gostaria de agradecer também ao pessoal de Libras que está aqui com a gente. Meninos e meninas, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Helder e com a Graciele. Muito obrigado, né, meninos, meninas que estão aqui com a gente, fazendo, né, todo esse processo aí de tradução, né, para a linguagem aí de sinais. Muito obrigada. E aí, também, né, para que a nossa aula fique aí, né, disponível, né, para todos, estou então fazendo agora a minha descrição. Eu sou a professora Priscila, eu tenho, né, mais ou menos aí 1,55 m, né, então assim, sou pequenininha mesmo. Estou hoje vestida com um casaco preto, né, por baixo do casaco eu tenho uma blusa verde, estou com uma calça jeans azul, sapatos pretos. Sou loira, cabelos claros, meus olhos claros também e uso óculos, né? E a minha pele é branca. Então aí para vocês algumas das minhas características, ok? E aí vamos então começar falando um pouquinho, né, sobre o objetivo então da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai apresentar estudos que demonstram a relação entre algumas doenças e a família real, os nossos eixos estruturantes, né, que fazem parte não só da nossa aula, como também de todo o nosso componente. Vocês vão ver esses eixos estruturantes que eu estou apresentando aí para vocês, são os eixos de investigação científica e o eixo de mediação e intervenção sociocultural. Ele vai estar presente não só na nossa aula de hoje, como também na maioria das nossas aulas, então, do nosso componente, ok? E aí, uma outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês é relembrar, né, o que a gente viu, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu nas nossas aulas anteriores, mas especificamente na nossa aula passada. Na nossa última aula, então, a gente viu a relação entre a hemofilia e a família real. Inclusive, a gente fez também, né, assim, uma discussão a respeito de que será que a hemofilia tem alguma relação com as questões de consanguinidade, né? Inclusive, a gente também discutiu um pouco sobre o que seria essa consanguinidade. E na aula de hoje, a gente vai ver de fato agora a consanguinidade e a sua relação com o prognatismo mandibular. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas que diacho é isso, né, de prognatismo mandibular? O que é essa consanguinidade? Então a gente vai, né, desenvolver um pouquinho a respeito desses conceitos e estabelecer então a relação entre eles. Então já vamos começar falando aí para vocês o que é então esse prognatismo mandibular. Esse prognatismo é então uma desordem genética que determina uma mandíbula inferior pronunciada. Aí está aparecendo a foto para vocês, inclusive vou aqui na tela para auxiliá-los a respeito disso, né? Então, quando a gente fala do prognatismo, a gente está falando da mandíbula, então a gente está falando dessa parte que eu estou aqui, olha, fazendo esse quadradinho para vocês. Então, é a parte do queixo, né? Então, o queixo ele é mais pronunciado, né? Quando a gente fala mandíbula inferior, então aqui a parte do queixo é mais pronunciada. O que isso significa? Que
que essa parte do queixo, né, ela está mais para fora em relação ao nosso rosto, né? Quando a gente faz então a delineação do nosso rosto, a parte aqui do queixo ela está pronunciada mais para fora. Isso resulta numa dificuldade de mastigação e dificuldade na deglutição. O que é a deglutição? É justamente o processo de engolir. Então, quando a gente engole, indivíduos que têm, então, essa característica, né, que é esse tipo de mandíbula, o prognatismo mandibular, são indivíduos, então, que apresentam uma dificuldade na hora de engolir os alimentos, engolir líquidos e assim sucessivamente. Apresentam também alguns distúrbios na fala, então são indivíduos que falam com um pouco mais de dificuldade e também para nós é um pouco mais difícil também de compreender o que esses indivíduos falam e também apresentam dificuldade em fechar a boca, justamente porque o queixo, né, tá mais pronunciado, tá mais para fora. Então, a dificuldade na junção dos lábios para fechar a boca. Isso, então, né, todas essas características aí do prognatismo mandibular, a gente considera uma desordem genética. Se é uma desordem genética, então eu tenho genes que estão relacionados com isso, que estão relacionados com essa característica. E aí justamente vai aparecer para vocês que esses genes, eles são dominantes. E quando a gente fala que são genes simples dominantes ou um gene simples dominante, significa que, olha só, eu preciso de apenas um único alelo dominante para acarretar essa característica. E aqui estou colocando para vocês, né, uma possível, né, família que apresenta então esse prognatismo mandibular. Então aqui é só um exemplo. Então imaginem vocês que eu tenho um homem que apresenta o prognatismo mandibular. Como que eu sei? Porque ele tem aqui, olha, os genes dominantes. Aqueles que têm os genes dominantes, as letrinhas maiúsculas, eles são então afetados em relação ao prognatismo mandibular. Então aqui eu tenho um homem, né? Então tem aqui o símbolozinho do homem. Então eu tenho um homem que apresenta o prognatismo mandibular, casado com uma mulher que é considerada normal, ou seja, não apresenta essa característica. Da união desses indivíduos, nasceu um homem que apresenta o prognatismo. Isso porque ele apresenta apenas um gene dominante. Muitos de vocês podem pensar, mas prof, como que eu sei que ele vai desenvolver ou que ele apresenta esse gene, né? Então, se vocês se lembrarem dos conceitos básicos de genética, a gente pode determinar como que vai ser a carga genética dos indivíduos por meio de cruzamentos. Como que eu faço o cruzamento? Então, imagine, eu tenho um homem que é azão, e ele vai, né, ele se cruzou, enfim, com uma mulher que é azinho. Como que eu faço então, né, essa distribuição dos genes? Então eu sempre faço o primeiro com o primeiro, então eu vou ter indivíduos azinho. O primeiro com o segundo, então mais um indivíduo azinho. Depois o segundo com o primeiro, mais um indivíduo azinho. E depois o segundo, e depois aqui o segundo com o segundo. Então aqui o segundo com o segundo, que vai ser também azinho. Então eu vou ter sempre indivíduos, né? Então os filhos desse casal sempre vão apresentar características do prognatismo mandibular. Por quê? Eles sempre vão apresentar um gene dominante, nesse caso o azão, que vai estar então aí na família. Agora imagine que esse filho azinho, né, desse casal, ou seja, esse filho que apresenta prognatismo mandibular, se casou com uma mulher que também apresenta prognatismo mandibular.
ou seja, se casou com uma mulher também azão azinho. Como que vai ser então esses indivíduos? Então, como que vai ser, né, o cruzamento entre azão azinho com azão azinho? Então, imaginem aqui que eu tenho um indivíduo azão azinho que vai se cruzar com outro indivíduo azão azinho. Como que eu faço isso? De novo, primeiro com o primeiro. Então, azão com azão, azão, azão. Primeiro com o segundo, azão com azinho, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azinho com azão. O dominante sempre vai na frente. Então, azão, azinho. E segundo com segundo, azinho, azinho. Então, aí eu vou ter indivíduos que apresentam um prognatismo mandibular. Quantos desses indivíduos? De 4 indivíduos que nasceram, 3 apresentam prognatismo mandibular. Então, eu vou ter aqui, olha, 3/4 de indivíduos com prognatismo mandibular, enquanto que o recessivo aqui, né, que é considerado normal, um indivíduo de 4, ou seja, 1/4 de indivíduos são normais. Nesse caso, é completamente independente do sexo. Então, eu não tenho, por exemplo, isso se refere apenas a homens ou se referem apenas às mulheres. Por exemplo, todos os homens estarão, então, né, ou se desenvolverão com essa característica. Nesse caso, não. A gente fala, então, que é um gene simples de dominância, não tem nenhuma relação com o cromossomo sexual e nenhuma outra relação com outros cromossomos por aí. Então, por isso, é independente do sexo. E aí, gente, né? Prosseguindo, então, a gente tem uma questão histórica relacionada a essa característica do prognatismo mandibular, que é justamente a família real dos Habsburgos. E aí quem vai me ajudar nessa parte é justamente o professor Alcides Guerreiro de História aqui do Centro de Mídias, que vai falar um pouquinho para vocês a respeito dessa família. Então pode rodar o vídeo. Muito legal fazer parte da aula da professora Priscila de Biologia, que, como vocês sabem, é a maior professora da galáxia. Eu até me empolguei para poder falar um bordão aqui e a gente teve que fazer de novo, mas dessa vez a gente fez certinho. A Pri pediu para eu falar um pouquinho sobre a Casa Habsburgo. A Casa Habsburgo é uma casa nobiliárquica europeia, ou seja, é uma casa de nobres. Ela surgiu após o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico foi aquele lá do século X, do Carlos Magno, que ocupou boa parte da Europa Central, praticamente ressuscitando parte do domínio do Império Romano. E a extensão daquele poder foi tanto que boa parte das casas de nobres europeias acabaram surgindo através dos Habsburgos, que se consolidaram no poder, principalmente depois do século XIII. Eu não sei se vocês sabem, mas os nobres, isso não é só na Europa, a gente vê isso desde a antiguidade com os egípcios. Eles se colocam acima dos tabus. E um dos grandes tabus que nós temos na cultura social é a ideia do incesto, ou seja, que pessoas do mesmo grupo sanguíneo se relacionem para ter filhos. Nobres se consideram acima desses tabus. E há também algo na ética nobiliárquica que é a manutenção de um sangue puro, de que ele não seja miscigenado com plebeus ou pessoas que de alguma forma possam arruinar essa origem que se constitui na cabecinha deles nobiliárquica. Então o que acontece? Os casamentos acontecem de uma forma mista, consanguínea, eles se casam entre eles. E isso, a professora inclusive de biologia vai detalhar melhor, abre o risco para uma série de consequências e sequelas que podem evidentemente causar doenças. Não é à toa que quando a gente olha a iconografia da Casa dos Habsburgos, é muito comum a gente perceber pessoas que carregam essas sequelas, entre elas uma que é muito visível, que é justamente
a forma do queixo, né? Um queixo muito proeminente, do qual a professora de biologia vai inclusive falar um pouquinho melhor. Eu termino aqui a minha fala, lembrando que a Casa de Habsburgos fez reis em boa parte das coroas europeias e inclusive teve uma influência direta aqui no Império do Brasil, já que Dona Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I e mãe de Dom Pedro II, ela era princesa austríaca e uma representante puro sangue da Casa Habsburgo. Valeu, galera, é isso aí. Então, olha só que bacana, né? Então, aí o professor Alcides, né, de História, dando para vocês aí um panorama geral a respeito dos Habsburgos e principalmente dessa característica, né, que ele ressaltou, que a gente já estava falando anteriormente, que é a característica do queixo proeminente. E aí ele falou uma outra coisa no vídeo também super importante, que foi a questão da consanguinidade, onde ele fala ali do incesto. Então, para vocês aí na tela, a gente vai falar um pouquinho sobre isso então agora. Então, a consanguinidade, a origem dessa palavra veio do latim, onde eu tenho a junção de com mais sanguíneo, ou seja, né, do mesmo sangue. Então, são pessoas que apresentam pelo menos um ancestral em comum, se casam essas pessoas, ou seja, pessoas que estão dentro da mesma família, eles se casam. Quando isso acontece, né, geneticamente falando, existe uma maior probabilidade do compartilhamento de genes, que podem ser genes recessivos ou genes dominantes, mas genes que podem acabar trazendo aí algumas características e muitas vezes não são características, né? São características, na verdade, peculiares. E aí, para vocês, né, quando ele falou a questão do Egito, então tá aí para vocês, né, justamente como que foi, olha só, né, a árvore genealógica aí da 18ª dinastia do Egito Antigo. Então, justamente, eles faziam esses casamentos consanguíneos para o fortalecimento do poder do seu reinado. Se vocês repararem aqui, então eu tenho, olha só, esse primeiro grupo, né? Então, um homem e uma mulher que se casaram, tiveram 2 filhos, esses 2 filhos se casaram. Então eu tenho aqui, né, um primeiro fator de consanguinidade. Então aqui eu apresento um fator de consanguinidade, né? Então aqui eu apresento indivíduos da mesma família que se casaram. Esse segundo grupo, então, eles vão apresentar 2 filhos. Esses 2 filhos, novamente, se casam entre si. A mulher aqui, nesse caso, depois de um certo tempo, ela falece e aí esse homem se casa novamente, agora com outro indivíduo, né, com uma outra mulher, tem um filho desse segundo casamento, uma menina do primeiro casamento. E esses irmãos por parte de pai se casam novamente. Então aqui é uma rede, né, de consanguinidade, de casamentos consanguíneos, de irmãos casando entre si, justamente por fortalecimento do poder aí do reinado dos egípcios. E justamente esses fatores levaram ao que a gente chama de deformidade equinovarus, que significa essa torção aqui, olha, nos pés. Então, muitos dos descendentes desses casamentos apresentavam esses pés torcidos, que foi então um gene compartilhado, né, que apresentava aí na família, e esse gene foi compartilhado ao longo aí de quantos anos, né? E aí, gente, chegamos agora na nossa parte onde eu falo para vocês da sugestão também do nosso Padlet. Então, acesse o nosso Padlet, onde lá a gente tem aí textos, vídeos e sugestões de materiais para vocês se aprofundarem mais em relação a esse tema. Vou chamar agora o nosso momento da interação para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso e a gente já volta. Pode rodar a vinheta.